O Império Romano foi um dos maiores da história da humanidade. Com vastos territórios, sua hegemonia durou do ano 27 a.C. até o século V d.C. A maior ameaça ao Império Romano foi a invasão huna no norte da Península Itálica. Envoltos em mitos e preconceitos, os povos hunos realizaram uma série de conquistas desde a Ásia Central até partes da Europa Ocidental. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Inclusive, deixe um like, comente, compartilhe. Vocês sabem o quanto isso é importante para a divulgação do canal. E hoje nós vamos tratar das invasões hunas. Os hunos ficaram marcados no imaginário europeu como bárbaros, sanguinários, que ameaçaram a civilização ocidental e cristã. Desde a divisão do Império Romano, a Pax Romana já demonstrava sua grande fragilidade. O Império Romano do Oriente sobreviveria até 1453, porém, sua contraparte romana não resistiria às várias incursões de povos adversários. Roma desintegraria em 476 d.C. Os inimigos externos de Roma, encarnados pelos povos ditos bárbaros, foram aos poucos sendo incorporados ao Império em declínio. O Império Romano do Ocidente parece ter sido minado de dentro para fora, de acordo com os novos estudos, é claro. No século IV, a movimentação dos hunos incentivou o deslocamento dos povos godos da Europa Oriental para as fronteiras romanas. Os hunos eram um grupo de povos seminômades formados por asiáticos e norte-europeus. Formaram uma confederação inspirada pelo hábitos guerreiros das estepes euroasiáticas. Mais que um sonho de grandeza una, as incursões para além do rio Danúbio foram motivadas por questões climáticas e baixa produção agrícola. Os germanos foram forçados a entrar em terras romanas. O Ocidente, fragilizado pelas epidemias de peste bubônica, sucumbiu às constantes guerras e divisões internas. A Federação Una, formada por diversos povos, tinha suas contradições. Diversos líderes buscaram tomar para si a liderança. Esse é o porquê de nunca terem formado o império aos moldes romanos. O historiador Otávio Luiz Vieira Pinto assim descreve essa formação, abro aspas. No decorrer do século V, as tribos hunas passam a estruturar mais e mais seu esquema político e, ainda que não façam de forma institucionalizada, logo emergem 4 líderes: Obárzio, Mundsuke, Octá e Rúgilas. Este esquema, que se assemelha a uma tetrarquia, aos moldes de Diocleciano, provavelmente era uma tentativa de estabilizar as crises internas e aproximar as tribos hunas de um mesmo centro de poder. Esta ideia pode tornar-se ainda mais tangível quando notamos que, após a morte de Rúgilas, seus sobrinhos Átila e Bleda, filhos de Mundsuke, assumem a liderança do grupo. Fecho aspas. Por ironia do destino, Átila e Bleda protagonizam semelhante disputa de poder dos primórdios de Roma. Segundo os mitos, os irmãos gêmeos Rômulo e Remo são os fundadores de Roma, e Rômulo acaba por matar Remo. Átila matou Bleda para obter total controle da Federação Una. A partir desse ponto, ele entraria para a história como o flagelo de Deus. Foi o maior inimigo nos momentos finais do Império Romano. Roma, em sua fragilidade, tentou neutralizar a ameaça una por meio da diplomacia. A Pax Rúnica não era baseada em estabilidade, e sim na submissão completa dos adversários. A ameaça de Átila só deixou de existir após a sua morte. Mesmo depois delas, sua sombra ainda pairou sobre Roma por meio de seus 3 filhos, Elaco, Hernaco e Denguísico. O professor português Antônio de Abreu Freire descreveu a trajetória de Átila. Abro aspas. Átila, nascido em 400 e morto em 453, reinou sobre uma confederação de povos europeus e da Ásia Menor de 434 até sua morte, durante quase 20 anos. A confederação agrupava tribos seminômades da Europa do Norte e da Ásia, às quais se juntaram povos germânicos e iranianos que migraram para o sul até a Hungria desde os últimos anos do século IV. Na sequência de alterações climáticas, o exército de Átila ameaçou seriamente o Império Romano, que se encontrava já numa fase de acentuada decadência. O grande conquistador avançou ainda mais para o ocidente, controlando a Gália até Orleans, o norte de Itália até Milão e Ravenna, toda a Europa Central até Constantinopla e ao Mar Negro. O fluxo migratório
configurou-se como uma ação militar e política, apoiada por um exército de cavalaria ligeira que atacava com enorme ferocidade. Os povos conquistados eram submetidos a pesados tributos. As populações resistentes eram escravizadas. Fecho aspas. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, deixe sugestões de vídeo. Vocês sabem que eu sempre solicito isso de vocês, eu acho importante essa interação. Inclusive, deixa aí qual era a imagem que você tinha de Átila nos comentários. Ao longo do século V, por volta dos anos 50, as ambições do rei dos hunos já não podiam mais ser freadas por tributos. O imperador Marciano de Bizâncio, que havia ascendido ao trono em 450, não estava mais disposto a pagar tributos e mobilizou tropas nas fronteiras romanas. Átila pesou os frutos de uma guerra contra o Império Romano do Oriente e decidiu avançar contra o Ocidente Romano. Após as desventuras da princesa Honória, que por vingança passional tentou desposar Átila para que atacasse Roma, tem seus planos frustrados. Honória foi acusada de traidora e morta, e o dote de terras exigidos pelo rei huno foi rejeitado. No ano de 451, os hunos invadem a Gália, justamente o território exigido por Átila no casamento cancelado. Na Batalha dos Campos Catalúnicos, os hunos sofrem uma das suas maiores derrotas. O historiador italiano Umberto Roberto analisa o desenrolar desses conflitos. Abro aspas. Contam as crônicas que os hunos abandonam o campo à tarde com graves perdas. Mas que entre os caídos do lado romano bárbaro se conta também Teodorico, rei dos visigodos. No ano seguinte, Átila tenta de novo a invasão do Ocidente. Na primavera de 452, abate-se sobre a planície padana um exército huno que saqueia as cidades e os campos. A reação de Aécio e de Itália não tarda. Até o Papa Leão Magno, que foi pontífice, que nasceu entre 400 e faleceu em 461, e ele foi pontífice a partir de 440 da era cristã, participa na embaixada romana que convence Átila, com auxílio de uma epidemia e das dificuldades militares, a abandonar suas pretensões e a regressar ao seu reino. Fecho aspas. A morte de Átila em 453 d.C., após sofrer uma hemorragia nasal no seu terceiro casamento com Íudico, possível de origem goda. O fato marca a derrocada da Confederação Huna. Os três filhos de Átila se sucedem na disputa pelo trono. Eles não conseguiram manter a união dos povos sob seu domínio. De acordo com cronistas do período, Hernaco, junto aos seus seguidores, buscou refúgio na Sítia. Denguísico morre em uma batalha na região da Panônia contra o general Anagastes. O destino do terceiro filho Elaco é o mais controverso. Baseado nos relatos de Jordanes da Gética, houve uma insurreição do rei Gépida Ardarico. Ardarico havia sido um dos líderes militares mais fiéis a Átila. A batalha que desestruturou de vez a Confederação Huna ocorreu nas margens do incerto rio Nidal. Único a mencionar a batalha, Jordanes atribuiu a sua derrocada a essa batalha. Cronistas da época e os que viriam em seguida não descrevem essa batalha ou pelo menos a ignoram. As fontes arqueológicas não encontraram o rio Nidal. Há apenas conjecturas de onde poderia existir tal rio. Os escritos da Alta Idade Média trazem informações que contradizem os argumentos de Jordanes. Otávio Luiz Vieira Pinto descreve a Batalha do Rio Nidal como uma ficção, um discurso para justificar a decadência huna. Abro aspas. Uma vez que a Gética de Jordanes, portanto, se mostra como único testemunho acerca de Nidal, temos duas opções argumentativas. Por um acaso documental, Jordanes é de fato nossa única fonte sobre a insurreição dos germanos, ou, a partir de uma análise retórica das estratégias e dos objetivos da Gética, perceberemos que a revolta germana em Nidal é uma criação propagandística. Como veremos, parece-nos que o último argumento apresenta um cenário mais satisfatório que o primeiro. Fecho aspas. A revolta de Ardarico é uma ficção para legitimar e dar coesão à história germana. Jordanes no caso, testemunhou as lutas dos vassalos dos hunos para preencher o vazio de poder deixado pela figura de Átila. Seus filhos foram incapazes de combater os romanos e manter seu domínio. Os germanos agora seriam a nova força europeia em disputa com os romanos. Seu relato nem por isso é dispensável. Ele escreveu a história dos godos, que inclusive é uma das referências mais citadas, quando se vai estudar a história da Alemanha, a história dos povos germanos. A Gética
É uma das fontes mais recorridas. Como vimos até aqui, os hunos, uma confederação de povos euroasiáticos, dominaram grande parte da Europa Central, vindos da Ásia Central. Suas origens ficaram envoltas em lendas, o que gerou preconceito sobre a sua condição. Um povo guerreiro que dedicou grande parte de sua existência a guerras de conquistas. A morte de Ástila e a ineficácia de seus filhos fizeram a confederação una ruir de vez. Para quem ficou até o final do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe. Inclusive, diga se você já assistiu algum filme sobre Átila Huno. Eu particularmente não assisti, mas tenho muito interesse em conhecer um pouco mais da história desse personagem, desse sujeito histórico, na verdade, né? Então, por gentileza, deixe um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.